em nome da casa, Gabriela Pena Massari, vou trazer para vocês o capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. As penas futuras segundo o Espiritismo. Como subtítulo, a gente tem a carne fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e o Código Penal. Esse capítulo faz a gente pensar bastante, porque ele vai analisar as nossas ações. Mas, antes das nossas ações, a gente pode pensar no nosso pensamento. O que a gente está escolhendo, o que nós estamos pensando e trazendo para o nosso dia a dia. E logo no comecinho ele traz para a gente essa dúvida do que é espiritual e do que é carnal. E ele traz alguns sentimentos, né? O de raiva, volúpia, sensualidade, a gula, a culpa, o arrependimento, a felicidade e a tristeza. Alguns exemplos. E também sobre o efeito e a causa. O nosso espírito, ele é muito influenciado, ou melhor, influencia muito os nossos órgãos cerebrais, né? E o desenvolvimento se deve justamente pela atividade do espírito. Mas se a gente vai pensar que é só o cérebro, ou só os órgãos relacionados com essa parte, não. O nosso corpo físico, como um todo, é regido pelo nosso espírito. E aí, vem, a gente continuando essa pergunta: é o espírito ou é o corpo? As necessidades são do corpo ou do espírito? A manifestação das suas tendências e o aperfeiçoamento do seu aparelho. Tudo isso tem a ver com o espírito e com o corpo físico. Essas necessidades, elas vêm de outras vidas, de outras experiências. As disposições morais, elas devem mudar as qualidades da carne e não o contrário. O que interfere no nosso físico? A temperatura, o clima do planeta em que nós estamos, vícios hereditários de constituição, o mal-estar passageiro. Por quê? A comparação do físico de novo com o espírito. Podem essas características afetar o espírito? Também, mas a sua natureza mais íntima não é afetada. Então vamos traduzir um pouquinho o que é trazido nesse capítulo, né? Escusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da própria responsabilidade. Escusar-se é você se desculpar. E o subterfúgio é a forma como você vai fazer isso, né? Para escapar da própria responsabilidade. Responsabilidade do espírito, não é da carne. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco. Sendo assim, ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Ele é o ser pensante, é ele quem decide. Esse ele é o espírito. Mas é tudo ruim? Não pode ser, né? Então, as responsabilidades, elas têm as consequências, né?
está em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Então, mais uma vez, para reforçar que quem comanda as nossas ações é o espírito. Quanto mais esclarecido, menos excusável, menos desculpa a gente vai dar para aquilo que a gente pratica. Com a inteligência e o senso moral, as noções do bem e do mal, do justo e o injusto, elas vão aparecendo para nós. E ele fala também da arte da cura, que a necessidade para a arte de cura de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Isso está na Revista Espírita, de março de 1869, na página 65. E aí, como que ele traz para a gente esses códigos penais, né? O que acontece com a gente depois do nosso desencarne? O que acontece com o nosso espírito? E a gente tem que pensar também o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra, nessa encarnação. E aí ele traz para a gente em forma de códigos. Ele faz um resumo, só que esse resumo é grande. Então vamos lá. Aí eu trouxe essas palavras-chave que vão estar presentes dentro das questões, né, desses artigos, que é a palavra expiação, que ela significa purificação das faltas cometidas, sofrer as consequências das más ações passadas, sendo ela prova ou não, porque nós falamos que nós estamos num planeta de provas e expiações. As provas são desafios ou testes para o nosso crescimento, não necessariamente ligado ao erro do passado. Outra palavra é a vicissitude, que significa mudanças, variações ou eventos imprevisíveis. E mais para frente vai falar sobre o arrependimento, que é o reconhecimento do erro e o desejo de mudar. A reparação, que ele vai trazer um outro significado também, mas em tese é corrigir o erro ou dano diretamente, mas sem revelar o erro. Ações indiretas que beneficiem a vítima, a outras pessoas, ações de caridade ou voluntariado e aprendizado e mudança de comportamento. Então vamos lá. No primeiro artigo, ele traz para a gente que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguimos corrigir na vida corporal. Então, quando a gente desencarna, a gente vai ser feliz ou infeliz, e isso vai estar diretamente ligado ao nosso grau de pureza ou impureza, dos nossos erros e dos nossos acertos. O segundo artigo traz para a gente que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Deus, ele vai aparecer aqui nas questões, falando sobre se ele é justo ou não. E aqui mostra que sim, ele é justo. Porque ele fala da imperfeição relacionada ao sofrimento e também da perfeição adquirida e quando está atenuado o sofrimento. Então, quando menos sofrimento, mais felizes e mais perfeitos nós estaremos chegando, né? O terceiro artigo: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa
A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos e das qualidades. Então é isso. Quanto mais imperfeições tivermos, né? Mas nós vamos ter que cumprir algumas coisas. E quanto mais gozos, mais qualidades do nosso espírito. E aí, dentro desse terceiro artigo, ele traz um exemplo para a gente. Que quanto mais imperfeições, maior o sofrimento. Se elas forem diminuindo assim, acontece com o sofrimento também. E mais feliz será a pessoa. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra, menos rica de boas qualidades. Então, se você tem 10 perfeições, você vai sendo mais feliz. Se você tem 5 imperfeições, você vai precisar saná-las para você continuar o seu progresso espiritual. No quarto artigo, ele traz para a gente que, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Todos têm as mesmas oportunidades. Em diferentes momentos das encarnações, alguns já têm mais conhecimento, vão passar por menos dificuldades, ou passar por dificuldades e encará-las de outra forma. E aí, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando qual o mérito das suas obras. Então, ele fala para a gente, Allan Kardec, que Deus, ele deixa para nós tomarmos as nossas decisões e cumprir, assim, com os nossos débitos ou os nossos acertos. No quinto artigo, ele fala que o sofrimento, sendo inerente à perfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. Então, aqui já vai trazer, mas o inferno, então, ele não existe de uma forma física, porque ele vai estar onde estão os espíritos sofredores. O inferno pode ser individual, criado por nós mesmos. Então, o inferno está assim por toda a parte, onde quer que existam almas sofredoras. E ao mesmo tempo que o inferno existe de uma forma, o céu também está aonde os espíritos estiverem. Os espíritos que são felizes, que já não praticam os erros como os outros. O sexto artigo: o bem e o mal que praticamos são resultado das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nos dito isso, que nós precisamos fazer o bem, né? Independente do que a gente espere, né? A gente não pode esperar que os outros façam. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Nós seremos cobrados por aquilo que fizemos, não pelo que o outro fez. Cada um será cobrado à sua maneira, né? Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o
do bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. Dos pilares do Espiritismo, não só do Espiritismo, mas do cristianismo, Jesus trouxe para a gente a caridade, o amor com o próximo. Então, o que a gente faz? A gente também deixar de fazer o bem nos prejudica e muito na nossa evolução. 7º artigo: o espírito sofre segundo o que fez sofrer. Então, sua atenção estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Então, quando a gente percebe o nosso erro, porque a gente só muda quando a gente percebe ele. Então não adianta a pessoa apontar o dedo e falar que você está errado, se você não conseguir visualizar esse erro. E aí, quando a gente tem a ciência desse erro, a gente vai se corrigindo. Alguns espíritos menos imperfeitos, menos perfeitos, eles vão demorar um pouco para ter essa ideia do que é o mal. E aí demora mais para corrigir. No 8º artigo: a justiça de Deus sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso mesmo entre os mais perversos, porque representam o começo de progresso. Como nós já vimos, Deus não escolhe os filhos, Ele os acolhe, independente de quem são. Nós aqui, que ainda estamos imperfeitos, que nós julgamos o assassino, nós julgamos o adúltero, assim como Jesus, quando perguntou para a mulher adúltera, perguntou aos demais que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E quando ela se levantou, não tinha mais quem a acusasse. No 9º artigo, fala que toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Então, você cumpriu, você pagou aquele erro, acabou. Aí se tiver outro, você vai pagar o outro. O 10º artigo: o espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências de suas próprias imperfeições. As expiações, que nós já falamos o que é, de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores, pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. 11º artigo: a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode assim provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Então, para cada indivíduo, para cada ser, pode diferenciar sendo o mesmo erro. Então, o peso vai variar devido a diversos critérios. O 12º artigo nos traz que não há nenhuma regra absoluta e uniforme quanto à natureza
e a duração do castigo. A única lei geral é a de que toda falta recebe uma punição, e toda boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. Mais uma vez mostrando que Deus é justo. No 13º artigo, ele traz para a gente que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Então, não é Deus que vai nos julgar quando a gente desencarnar. Somos nós mesmos, porque nós vamos ver os erros que cometemos, o bem que também praticamos, e nós vamos analisar isso e ver o que precisamos melhorar. E se nessa encarnação nós aproveitamos, as oportunidades que tivemos de nos corrigir. 13º artigo. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanece no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Então, o mal, ele vai ser punido enquanto existir o mal. Se você parar com o mal, ele não vai existir mais. Ou melhor, a punição não será mais necessária. No 14º artigo, a duração do castigo estando subordinada ao melhoramento do espírito, disso resulta que o culpado que não se melhorasse continuaria sofrendo sempre, e que para ele a pena seria eterna. E aí a gente pensa, realmente tem esse sofrimento eterno? Ou o inferno eterno existe? Como outras religiões nos trazem? E aqui, no 15º artigo, ele já nos responde. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz que para eles o castigo pareça eterno. Então não tem um inferno eterno para as pessoas. Não tem o inferno eterno, o castigo eterno, o fogo eterno para o espírito. A não ser que ele se veja nessa situação. 16º artigo já vai trazer para a gente como que a gente pode se desfazer dos males, O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta às suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Então, o destaque é da reparação. A reparação
é o mais importante. Mas sim, ela precisa do arrependimento para que a pessoa faça essa reparação do erro, né? No 17º artigo, ele fala que o arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Quanto mais tarde, mais tempo de sofrimento. A expiação, ela consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente ou seja após a morte na vida espiritual, ou ainda uma nova experiência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação, ela consiste em praticar o bem para aquele mesmo, a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência, com as mesmas pessoas que ofendeu, e em condições escolhidas por ele mesmo, para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto mal que havia feito. Então, se nós não queremos vir com as nossas desavenças, que nós reparemos os nossos erros nessa encarnação. 17º artigo, nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto ou efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, as missões em que se tem a faria, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Isso quer dizer, sendo humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta, benevolente quando se foi maldoso, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, temperante quando se foi dissoluto, bom exemplo quando se foi mau, e assim por tantos outros exemplos. É dessa maneira que o espírito progride, tornando proveitoso o seu passado. 18º artigo, os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia. Permanecem nos mundos inferiores, onde espiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se libertam das suas imperfeições, até merecerem encarnar-se em mundos moral e fisicamente mais adiantados. Se podemos conceber um lugar de castigo determinado, é precisamente nos mundos de expiação, pois é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, ou seja, é onde surgem muitos espíritos imperfeitos, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes a reparação do mal que fizeram, os ajudará a progredir. E nós estamos no planeta de provas e expiações. Então nós estamos rodeados de espíritos imperfeitos, tentando uma nova chance. Vamos mais uma vez aproveitar a nossa oportunidade de encarnados para nos melhorarmos. 19º artigo, como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhora às vezes de maneira lenta, e sua obstinação no mal é bastante tenaz. Pode persistir nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento. E então, malgrado a sua fanfarronice, ele reconhece o poder superior que o domina. Desde o momento em que manifesta as primeiras luzes do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança. Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Se assim fosse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade e escaparia à lei da evolução que rege providencialmente todas as criaturas. Aqui a gente pode lembrar de André Luiz,
no livro do Nosso Lar, que justamente ele passou 8 anos da sua encarnação não, quando ele desencarna, ele passa 8 anos no umbral, ou no inferno que ele criou devido às suas culpas, né, às suas dores. E aí, quando ele se arrepende, depois desse tempo, com o intermédio das orações da mãe também, ele consegue sair daquela situação. 8 anos. No 20º artigo, ele fala que sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Mais uma vez, ele não julga os filhos pelos atos, né? Ele está lá sempre pronto para receber um filho que se arrepende, que quer a evolução, quer o crescimento no bem. Todos têm o seu anjo da guarda que vela por eles, vigia as expansões da sua alma e se esforça para despertar-lhes bons pensamentos, deseja de progredir e de reparar uma nova existência o mal que tenham feito. Aqui, mais uma vez, reforça no exemplo do André Luiz, com a mãe dele e as orações feitas por ela. Não obstante, o guia, o protetor, age na maioria das vezes de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve melhorar-se pela força de sua própria vontade e não por força de qualquer constrangimento. Deve agir bem ou mal em virtude de seu livre-arbítrio, sem ser fatalmente empurrado num sentido ou no outro. Se fizer o mal, sofrerá suas consequências, enquanto permanecer no mau caminho. Desde que, de um passo em direção ao bem, sem tirar, ou melhor, que ele dê um passo em direção ao bem, sem tirar imediatamente os seus resultados. Aqui, quando ele fala do guia, do protetor, do anjo da guarda, a gente pode lembrar a questão do Livro dos Espíritos 459, que a pergunta é se nós somos influenciados pelos espíritos, né? E ele responde para a gente, ou melhor, eles, os espíritos, que sim, nós sofremos influência deles, mais do que imaginamos, mas o espírito melhora-se pela força de sua própria vontade e eles também não exercem nenhuma pressão sobre as nossas decisões. Eles nos intuem com certeza, mas quem decide somos nós. No 21º artigo, cada um só é responsável pelas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando-a de impedi-las quando podia fazer. Então, pais, mães, todas as pessoas, não precisamos ser pais ou mães para dar exemplos, né, bons exemplos ou não, né? Então, mas pai e mãe, quando ele fala uma coisa para a criança, é diferente de quando ele faz aquela coisa que ele está falando. E isso é facilmente observado. Hoje em dia, com a tecnologia, nós deixamos muitas vezes a criança com o celular, ou nós reclamamos para ela parar de usar o celular, mas nós mesmos ficamos no celular. Então, a gente precisa agir e pedir para os nossos filhos, para as crianças, que façam, mas precisamos dar o exemplo para eles. E é assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza de coração, leva um indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, esse sofre uma pena ainda maior.
22º artigo. Embora a diversidade de punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuances, são mais ou menos idênticas. A punição mais comum entre os que são sobretudo apegados à vida material e negligenciam o progresso espiritual, consiste na lentidão com que se processa a separação da alma e do corpo. Já aqueles que têm a consciência, do desencarne, da vida pós-morte, eles identificam-se durante a vida corpórea com a vida espiritual e libertam-se das coisas materiais, e a separação é rápida, sem dificuldades. E aí, só voltando, desses que têm mais dificuldade da separação da alma e do corpo, eles falam que pode durar meses e até anos. 23º artigo nos traz que um fenômeno muito frequente entre os espíritos de um certo grau de inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos após a morte. O 24º artigo nos traz que para o criminoso a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25º artigo. Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas, outros são postos num isolamento absoluto, no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e seu destino. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de ver os seus seres queridos. Todos em geral. 25º artigo fala pra gente que alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas. Outros são postos no isolamento absoluto, no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de verem os seus seres queridos. Todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, às dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento ao fazê-los entrever a possibilidade de dar por si mesmos um fim a essa situação. 26º artigo. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, gloriosos e radiantes de alegria, os que ele havia desprezado na terra, ao mesmo tempo que ele é relegado aos últimos lugares. Para o hipócrita, vê-se trespassado pela luz que revela os seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler, não havendo para ele nenhum meio de esconder ou se disfarçar. Para o sensual é um suplício passar por todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avarento, ver o seu ouro desperdiçado e não poder detê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer por tudo aquilo que os outros sofreram dele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber, terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma só mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois ele só pensou em si durante a vida, e ninguém agora pensa nele, nem o lamenta após a sua morte. 27º artigo. O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente.
reparar aqui mesmo o mal para não ter de repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos a deixar nossos defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosas será a reparação que tivermos de fazer. Então, vamos aproveitar a nossa encarnação agora e reparar. 28º artigo, a situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é aquela que ele mesmo se preparou durante a sua vida corporal. Mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para expiar e reparar a anterior, passando por novas provas. A gente já viu que tem outros irmãos aí querendo a oportunidade de encarnar novamente. Então vamos aproveitar a nossa. Mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para expiar e reparar a anterior, passando por novas provas. Mas ele a aproveitará em maior ou menor grau, segundo o seu livre-arbítrio. Se não a aproveitar, terá um trabalho a recomeçar, e cada vez em condições mais penosas. Dessa maneira, aquele que muito sofre na terra pode dizer que tem muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado seus vícios e sua inutilidade, pagarão caro numa existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. 29º artigo, a misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é imensurável, deixando sempre aberta ao culpado a porta de retorno ao bem. 30º artigo. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, acontece o mesmo com os castigos e os remédios que devem ajudar a cura, ou melhor, a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição não se encontram na situação dos antigos condenados às galeras, mas como os doentes no hospital. Sofrem a doença que frequentemente decorre de suas próprias faltas e passam por meios dolorosos de cura de que necessitam, mas têm a esperança de ser curados e se curam tanto mais rapidamente quanto observarem com exatidão as prescrições do médico que solicitamente vela por eles. Se eles prolongam os sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem a ver com isso. Nós continuamos no sofrimento por nossa própria culpa e não porque Deus quer. 31º artigo. As penas que os espíritos sofrem na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas na verdade são justas, desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. 32º artigo. Deus, pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem em conhecimentos e nem em moralidade. Não há dúvida que o podia fazer.
Mas se não fez, é porque na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar, desde que existe. Mas inferir disso que Deus não é bom nem justo seria uma rebeldia. Ainda haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da felicidade que os outros só atingem penosamente ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus, ela brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os espíritos, nem melhores nem piores. Todos estão em crescimento espiritual. Todos têm o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja na sua formação mais bem dotado que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Admitindo-se isso, o que haveria de mais justo do que essa liberdade de ação dada a cada um? A via da felicidade está aberta a todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. E a lei, gravada em todas as consciências, foi ensinada a todos. Nós só estamos em momentos diferentes da evolução, mas todos passaram ou vão passar pelas mesmas condições, como está dito. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha bastante e com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do caminho ou perde seu tempo retarda a sua chegada e só pode aumentar de si mesmo. O bem e o mal são facultativos e dependem da vontade de cada um. O homem, por ser livre, não é fatalmente levado nem para um nem para o outro. É questão de escolha. Para finalizar a nossa palestra, o nosso capítulo, temos esse 33º artigo que traz para a gente os 3 princípios como resumo. Primeiro, o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Então, agradecer esse momento de aprendizado. Não é tão simples, mas vamos ser gratas por essa oportunidade e que possamos a cada dia poder fazer o nosso melhor do que fizemos ontem, melhor do que fizemos hoje de manhã, porque a comparação é feita de nós mesmos, não dos outros, porque Deus ele não compara aos seus filhos, ele compara a sua evolução. Mais uma vez, muito grata pela oportunidade, nossa casa me agradece e fiquem todos comigo, que assim seja, graças a Deus.